Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Departamento de Geomática da UFPR. Nessa aula nós vamos iniciar aí uma sequência de 3 aulas relacionadas a uma ciência correlata, a topografia, tá? Se trata da cartografia. Vocês já viram em outras oportunidades que a cartografia ela é a ciência responsável pelas nossas representações, né? E dentro dessas representações aí, obviamente, se inserem os dados advindos dos levantamentos topográficos. A gente vai tratar um assunto diretamente relacionado às representações dos nossos objetos no mundo real, no contexto do que a gente chama de projeções cartográficas, tá? Bom, o que se espera dessa aula aí, então? Primeiro nós vamos conceituar o campo das projeções cartográficas, tá? Apresentar e definir o problema da cartografia. Aí vocês vão entender um pouco mais a fundo, aí com detalhes, né? Por que a topografia ela trabalha apenas com uma pequena porção, né? Uma porção limitada da superfície terrestre, né? Quando a gente falar aí sobre o problema das distorções, né? Sobre como as representações de grandes áreas afetam, né? Essas distorções aí nas nossas representações. Apresentar também as superfícies de referência e as superfícies de projeção, e aí encerramos apresentando a classificação geral das projeções e superfície de projeção, juntamente com a forma com que a gente pensa a nomenclatura das projeções cartográficas. Bom, pessoal, eu imagino assim que vocês tenham uma ideia, né, mesmo que intuitiva, do conceito de mapa, mas para facilitar o nosso entendimento do que são as projeções cartográficas, a gente pode iniciar aí com uma reflexão, né, sobre o conceito de mapa, apresentado por Kitts aí, que diz o seguinte: que mapas são imagens gráficas e bidimensionais que utilizam símbolos gráficos para apresentar as informações geográficas em escala apropriada e com relação geométrica aí, tá? Entre a informação representada e a sua correspondente no mundo real. Então vejam que eu destaquei aqui, né, o termo relação geométrica pelo seguinte: como a gente sabe, a superfície da Terra ela é uma superfície irregular, tá? Os nossos objetos correspondentes aqui, ou seja, as nossas feições do mundo real, elas estão aqui na casca dessa superfície, né, irregular aqui. Para que eu possa estabelecer uma relação geométrica entre os objetos, né, entre as feições da superfície terrestre, a topografia ela faz o quê? Ela se limita a uma área de trabalho, né, dentro de uma pequena porção ali, que é o plano topográfico, como vocês já viram, como vocês já conhecem. Então, o plano topográfico ali, por ser uma superfície plana matemática, ela permite que eu relacione geometricamente, tá, as minhas feições do mundo real aqui dentro dessa limitação. A partir do momento que eu passo a considerar a curvatura da Terra, tá, nas minhas representações, que eu começo a trabalhar com escalas menores e, consequentemente, aí, com áreas maiores, eu saio desse plano de simplificação da Terra e aí surge um problema, tá? Que é como representar a superfície curva da Terra num plano, num mapa, né, numa imagem bidimensional. Esse, então, é o problema fundamental da cartografia, tá? Conseguir essa correspondência entre as feições do mundo real e a representação sem que haja distorções. A gente vai ver que isso é impossível, sempre vai haver distorções nesse processo aí. Dito isso, então, a gente pode relembrar alguns conceitos para facilitar a nossa aula sobre as coordenadas, né, nos modelos de representação da Terra. Vocês já viram isso, tá? Mas é importante para o nosso andamento aqui a gente dar uma relembrada nesses conceitos. Então, lá na esfera, diferente do plano topográfico, né, em que as feições elas são representadas por pares de coordenadas x e y, na esfera nós temos
latitudes e longitudes geográficas, né? A latitude geográfica é o arco de meridiano, contado desde o Equador até o ponto considerado, ok? E a longitude geográfica é o arco de meridiano, contado do arco de Equador, desculpe, contado do meu meridiano origem, do meridiano de Greenwich, até o meridiano do ponto considerado, certo? Já no modelo elipsoidal, as nossas feições também são representadas por pares de coordenadas, latitude e longitude, porém a definição dessas coordenadas é um pouco diferente, né, em função da geometria, né, do achatamento lá do elipsoide. Então vejam que quem define a latitude nesse caso aqui é o que a gente chama de normal, tá? Como vocês viram lá na aula do professor Tiago, normal é a reta que corta aqui o elipsoide perpendicularmente, né? Corta o elipsoide de revolução aqui, formando um ângulo de 90 graus. E aí a gente tem a latitude geodésica, que é o ângulo que essa normal aí forma com a projeção dela mesmo no plano equatorial, é esse ângulo aqui. E temos a longitude geodésica, que é o ângulo diedro, né, entre o plano meridiano de Greenwich e o plano meridiano do ponto considerado. A gente vai ter lá o nosso ângulo, a nossa longitude. Muito bem. Uma vez que a gente relembrou isso, a gente já pode conceituar então as projeções cartográficas. Então, projeção cartográfica, né, nessa nossa frase aqui, ela pode ser conceituada como relacionamento entre os modelos de representação da Terra, ou seja, entre as coordenadas de latitude e longitude, e os nossos mapas, que são as nossas imagens bidimensionais aí representadas por pares de coordenadas x, y. De forma um pouco mais rigorosa, então, ali, né? Uma projeção cartográfica ela vai ser uma transformação entre dois espaços, uma transformação biunívoca entre uma superfície de referência, tá? Um modelo da Terra, e que pode ser a esfera, o elipsoide, e uma superfície de projeção, né? Os nossos mapas, cartas, enfim. Para ficar mais claro ainda, pessoal, a projeção cartográfica ela é uma relação funcional, né? Ela é uma correspondência aqui entre a superfície de referência e a superfície de projeção. Essa correspondência, por sua vez, ela nada mais é do que uma transformação entre esses dois espaços aqui, tá? Então, eu projeto a minha superfície de referência lá no plano, tá? Ou em uma superfície desenvolvível no plano, tá? Como a gente vai ver mais para frente. E, por ser uma transformação bionívoca aí, eu consigo tanto sair aqui da minha superfície de referência para a minha superfície de projeção, sair das coordenadas latitude e longitude aqui, né, para minhas coordenadas x e y lá, né, no plano, como fazer o processo inverso, sair das coordenadas x e y no meu plano aqui e chegar lá nas minhas coordenadas latitude e longitude. Bom, agora que a gente sabe que a nossa superfície de referência ela pode ser a esfera ou elipsoide e que a projeção cartográfica ela é a transformação em si, né, entre a superfície de referência e a superfície de projeção, a gente precisa entender um pouco mais, né, com mais detalhes, o que é essa superfície de projeção. Bom, se os nossos mapas são imagens bidimensionais, então nós projetamos as coordenadas, latitude e longitude, referenciadas aos modelos da Terra, nele, certo? Mas isso não ocorre de forma direta, existe um processo aí intermediário que necessita justamente dessa superfície de projeção. E basicamente são três as superfícies, né? O cilindro, o cone e o plano. Esse processo, na verdade, ele é o que a gente chama de classificação das projeções cartográficas, tá? É fácil a gente perceber aqui que todas essas superfícies, né,
elas são desenvolvíveis no plano. Então, se eu abrir o meu cilindro aqui, ó, se eu fizer um corte no cilindro e abrir ele, eu vou ter um plano. Se eu fizer um corte no meu cone aqui, ó, né, a gente pegando uma tesoura aqui, recortando aqui, ó, e abrindo ele, eu também tenho um plano. Aqui no caso, o plano já é um plano, tá? Então são superfícies desenvolvíveis no plano aí, certo? E a primeira forma de classificar, então, de fazer esse relacionamento aí, é em função do modo de coincidência, tá? Ou, né, o contato que a gente chama, né? Então, esse tipo de classificação é o que a gente chama também de classe, tá? Então, vejam aqui no primeiro caso, eu tenho um modelo de representação da Terra e tenho aqui um cone tangenciando, tá? Em um dos paralelos aqui, o meu modelo da Terra. O que vai gerar? Qual que é a resposta, né, desse processo aí? Então, nessa coincidência aqui, ó, a tangência vai gerar uma linha, né, que é um paralelo aqui nesse caso. Quando eu tenho um plano aqui, ó, tangenciando o meu modelo da Terra, a tangência do plano com a minha esfera aqui, no caso, né, estou admitindo que a minha Terra é uma esfera, vai ser um ponto. E quando eu tenho um cilindro tangenciando o meu modelo, eu vou ter aqui a tangência também, né, que vai me gerar uma linha aqui, né? Poderia imaginar que essa tangência está bem no centro aqui, na linha do Equador aqui. Posso ter o contato secante também, né? Então aqui o cone está entrando aqui, ó, no meu modelo da Terra, e essa secância gera duas linhas então, tá? Em dois paralelos aqui, ó, tanto nessa posição quanto nessa aqui. Se é um plano tangenciando meu modelo, eu vou ter uma linha também, né, como resposta aí do contato. E no caso do cilindro secante, eu vou ter duas linhas então, né, de secância, tá, como resposta aí do meu contato. Depois a gente tem o aspecto da projeção, que é uma outra forma de classificar as projeções cartográficas, e o aspecto ele se dá pela posição da superfície de projeção aqui, desculpa pessoal, da superfície de projeção em relação à superfície de referência, tá? Então a posição ela é definida pelo eixo de simetria da minha superfície de projeção e pelo eixo de rotação da minha superfície de referência. Quando a posição é normal, o eixo de simetria aqui da superfície de projeção vai coincidir com o eixo de rotação da superfície de referência. Então, para os três casos aqui, tanto para o plano quanto para o cone e para o cilindro, eu tenho a posição normal, justamente pela coincidência aqui, tá, dos eixos de simetria da superfície de referência em relação ao eixo de rotação, né, coincidindo aqui com o eixo de rotação da superfície de projeção. Se a posição é transversa, então o eixo de simetria da minha superfície de referência vai ser ortogonal, aqui vejam, ortogonal, ao eixo de rotação da minha superfície de projeção. E quando a posição ela é oblíqua, eu vou ter um eixo de simetria, tá, da superfície de projeção, formando um ângulo qualquer com o eixo de rotação da superfície de referência. Então, poderia aqui, no caso oblíquo, tá com o meu plano, cone ou cilindro, rotacionado aqui em qualquer posição, exceto coincidindo com o eixo de rotação ou então transverso com o eixo de rotação. Então, tanto o contato
quanto à posição, eles são considerados critérios de classificação extrínsecos. Por quê? Porque eles consideram as propriedades da superfície de projeção em relação à superfície de referência. Eu trabalho dessa forma, né? Eu imagino a minha superfície de projeção aqui trabalhando para superfície de referência, né? Mas existem também projeções cuja classificação ela se dá por critérios intrínsecos. Então, nesse caso, a projeção ela leva em conta a própria representação, tá? Ou seja, a geração da projeção em si, a forma com que eu gero a minha projeção. Para tentar explicar isso melhor para vocês, eu trouxe esse slide aqui. Nós temos 3 casos aqui, uma projeção gnomônica, uma estereográfica e uma ortográfica, em que a projeção ela depende de um ponto de vista. Então, imagine um observador aqui situado no centro da minha superfície de projeção, né? E ele observando lá a minha superfície de referência, gera, né, a partir de uma resposta geométrica projetiva lá, a minha representação, diretamente aqui, né, no meu plano. O mesmo acontece aqui nesse caso, muda a posição do observador, muda o ponto de vista, mas a projeção também ocorre aí de forma geométrica e projetiva diretamente lá no meu plano de representação. Aqui é a mesma coisa, só que o plano, o ponto de vista lá, né, o meu observador, ele está situado no infinito, né, e vai gerar lá as minhas projeções. Vejam que cada qual vai gerar uma resposta diferente aí, mas todas elas, né, atendem aí a leis geométricas projetivas, né? Então, nesse caso, a projeção cartográfica ela é classificada, né, como projeção geométrica ou perspectiva aqui para os 3 casos, tá? Mas a geração ela pode ser também analítica ou semi-geométrica, pessoal. Eu não vou aprofundar demais, tá, os conceitos aqui de geração, principalmente para o caso das projeções analíticas, porque a gente entraria em alguns conceitos matemáticos, né, que são um pouco pesados aí, e não é a nossa intenção, tá? Mas ela pode ser gerada só a partir de cálculos ou de forma geométrica e utilizando cálculos também. O importante é que vocês saibam que tanto o modo de coincidência, tá, quanto a geração, elas vão afetar aí um importante elemento das projeções cartográficas, que é a propriedade. É a propriedade que vai definir o resultado final da representação. A gente vai entender isso com um pouco mais de detalhe, tá? A gente já sabe, né, que o fato de representar uma superfície curva em um plano vai gerar inevitavelmente aí distorções. Então a escolha das projeções mais adequadas aí, ela visa justamente minimizar essas distorções. O produto do mapa, ele vai depender aí do tipo de projeção, né, que é escolhida, né? Então o produtor ele vai fazer essa análise aí. Para o usuário do mapa, o ideal é que ele conheça, né, o tipo de distorção que está ocorrendo no mapa, né? De que forma que esse mapa foi gerado aí, quais são as propriedades desse mapa aí. Imagina você lá, um engenheiro, faz a medição de uma estrada, né, usando um mapa topográfico, enfim, e não considera as distorções do processo de medição, né, vai acabar errando aí no comprimento da tua análise aí, né. E aí que entra a importância da propriedade das projeções cartográficas. A gente precisa conhecer quais são as propriedades. Então, quando a distorção de escala ela atua em todos os pontos aqui da transformação, né? Quando eu saio da minha superfície de projeção para a minha superfície, que eu saio da minha superfície de referência para a minha superfície de projeção, mantendo a forma das entidades aqui, mantendo o ângulo entre as minhas entidades geográficas, eu tenho o que a gente chama de projeção conforme, tá? Então eu vou manter a forma aqui, eu vou distorcer as áreas, vou distorcer o comprimento entre as linhas aqui,
mas a forma ela vai se manter, certo? Aqui a gente tem um exemplo aqui de projeção cilíndrica de Mercator, que mantém a forma aí das entidades. Nos casos em que a distorção de escala ela atua inversamente em duas direções perpendiculares, então ela amplia, né, numa direção e reduz na outra direção, isso acaba mantendo o valor numérico de área. Eu distorço, né, a forma, mas eu mantenho o valor numérico de área aí. Então, nesse caso, a projeção ela é uma projeção equivalente, né? Para vocês tentarem entender um pouco melhor. Imagine aqui uma superfície de referência, uma esfera, tá? Com seus paralelos aí, meridianos, envolta num cilindro. Quando eu abro o cilindro, eu tenho aqui, né, a minha resposta, o meu grid, certo? O que vai acontecer com a tangência lá? Com a tangência do meu cilindro na minha esfera. Vai ser uma linha, né? Vai ser essa linha aqui, vamos imaginar que seja essa linha, sem distorção. Ela vai manter o seu comprimento nominal aqui, tá? À medida que eu saio da tangência, que eu subo aqui, ó, que eu tenho os meus paralelos, esses paralelos aqui representados, na verdade, para se encaixar no meu cilindro, eles foram esticados, né? Então, eles sofreram um processo aqui de extensão, tá? Tanto acima da linha do Equador, quanto abaixo da linha do Equador, tá? Então, só para vocês terem uma ideia aí desse processo de distorção durante a projeção. Nos casos, então, que uma família de linhas ela não sofre distorção de escala, tá? Sendo possível recuperar o comprimento real pela aplicação direta da escala nominal de representação, a projeção ela é classificada, então, como equidistante. Então, eu consigo recuperar aqui os meus comprimentos, né, dentro de uma família de linhas. Vejam que eu não consigo recuperar todos os comprimentos, tá? Imagine aqui que eu tenho um plano tangenciando a minha superfície de referência nesse ponto aqui. Então, é a partir do ponto de tangência aqui, tá? Que eu vou conseguir recuperar lá o comprimento nominal lá das minhas feições, tá? Só dentro desse caso aí. E por fim lá a gente tem as projeções afiláticas, né, que não conseguem manter nenhuma propriedade, não conseguem manter nem as áreas, nem a forma das entidades e nem os comprimentos, tá? Apresenta características aqui bem semelhantes, né, à projeção cilíndrica aqui no caso. Aí, para vocês visualizarem aí de forma mais clara esse conceito de propriedades das projeções, deem uma olhada nesses exemplos aqui, tá? Aqui nós temos um grid genérico, certo? Ou seja, a resposta, né, da transformação entre os espaços, entre a superfície de referência e a superfície de projeção. Quando eu abro esse cilindro aqui, vai me gerar esse grid. Então, como eu comentei lá, nesse caso aqui, ó, eu tenho um cilindro, certo? Normal, tangenciando aqui o meu modelo da Terra, bem na linha do Equador. O que vai acontecer? Aqui fica até mais fácil para vocês visualizarem. O que vai acontecer com esse paralelo aqui, ó? Quando eu abro o cilindro, ele vai ser esticado, né? Esse paralelo aqui, mesma coisa. Quando eu abrir o cilindro, ele vai ser esticado, né? O único que vai se manter aqui, ó, é a linha do Equador, né, que vai manter aqui o comprimento nominal. E os meridianos? Quando eu abrir o cilindro, o que acontece? Eles vão se manter, né, no mesmo comprimento aqui, tá vendo? Ok? Então, nesse caso aqui, a distorção vai acontecer aqui nos paralelos, certo? No outro caso aqui, projeção cônica, né? Tangente também. Então, na tangência aqui, ó, quando eu abro o cone, vai se manter lá o comprimento do meu paralelo. Nos demais paralelos aqui eu vou sofrer uma distorção. E aqui uma projeção azimutal, né, na qual eu tenho um plano tangenciando aqui em um dos polos, né, do meu modelo da Terra. Quando eu projeto aqui os meus meridianos, tá?
que acontece? Eu mantenho aqui o comprimento também, né, dos meridianos aí, meu comprimento nominal aí, tá? Os paralelos aqui, por sua vez, eles acabam sendo projetados aqui, né, como círculos concêntricos aqui ao meu ponto de tangência. E para finalizar, nós temos alguns exemplos aí de nomenclatura das projeções cartográficas, né, 2 exemplos, que servem de referência para que a gente possa saber qual o comportamento das transformações, tá? Então, para a gente entender as características, né, de uma projeção cartográfica a partir do nome, a primeira coisa que a gente avalia é o aspecto, né? Se é normal, se é transverso ou oblíquo. Depois a gente vê a classe, se é cilíndrica, cônica ou azimutal. Aí a gente vê a propriedade, né, o que vai se manter, se é uma projeção conforme, equivalente, equidistante ou afilática. E por último vem o nome, né, do inventor da projeção. Tá? Isso aqui é só para a gente ter uma noção aí do que esperar de uma projeção. Bom, pessoal, então, diante das distorções aí, né, acho que a principal função dessa aula foi para vocês entenderem aí esse processo de distorção, né, quando a gente trabalha com grandes áreas aí, né, e não só dentro aí das pequenas áreas aí que a topografia trabalha, né, mas entender aí o processo de transformação das coordenadas da superfície de referência para as coordenadas da superfície de projeção, né. Vejam que a escolha da projeção ela deve se basear nas necessidades de representação, né? E no Brasil, uma das projeções cartográficas mais utilizadas é a projeção UTM, Universal Transversa de Mercator, que a gente vai ver na próxima aula. Aí, tá? Então é isso, pessoal. Deixo aqui as referências para vocês darem uma olhadinha lá e até a próxima, então.